Eu sou a Vanessa Borges Ferreira, psicóloga e terapeuta integrativa sistêmica, e hoje eu vou falar com vocês sobre um tema que não apreciamos muito, mas é um tema muito atual: o luto sob o olhar da constelação familiar. Se esse tema lhe for interessante, fica aqui comigo. O luto tem sido um assunto muito frequente no momento. Todo processo de despedida impõe um luto, mas hoje o luto que eu quero falar é o luto de quando sentimos que perdemos alguém através da morte. Este luto nos impõe questões que são muito específicas. Pegando um gancho com um vídeo que eu fiz falando sobre as polaridades, que é o ato de pessoas assumirem posições extremas em relação a alguma situação, o luto não é diferente. É um processo que tem muita tristeza. Algumas pessoas podem se sentir morta junto com aquele que partiu. Já outros, para darem conta de viver, precisam lidar com o luto como se ele não existisse, negando. E no meio disso nós temos aqueles que tentam voltar para a vida sabendo que ela continua e que isso não apaga a dor de uma perda. Não importa em que estado alguém esteja, a posição ela é única e nos diz como essa pessoa está encontrando recursos para lidar com sua dor. As constelações familiares nos dizem que temos que aceitar aquilo que não podemos mudar. E assim é com o luto. No entanto, eu gostaria de explicar um pouquinho sobre o que é esse aceitar. Quando eu estou vivendo uma dor, ouvir que eu apenas tenho que aceitar torna-se uma frase recebida com muita dureza. Então, como alguém que diz isso pode verdadeiramente entender o que é a dor de perder alguém? Por isso, a minha intenção é esclarecer o que este conceito quer dizer. A morte é uma das nossas partes, é a única certeza que nós temos na vida, mas também é a que mais temos dificuldade em falar, em lidar. Então, quando falamos sobre aceitação, estamos falando de aprender a olhar para a morte e aceitá-la, aprender a conviver com ela. Por isso, vivenciar as fases do luto, sentir tristeza e respeitá-la, permitir-se as dores deste processo, são partes de vivenciar a aceitação de um luto. Sim, dói e dói muito, e eu sei. Eu sou psicoterapeuta e consteladora e perdi meu irmão por Covid em abril de 2020, há pouco mais de um ano atrás. E eu ainda estou elaborando um luto. Ainda estou em processo de aceitação. Poxa, Vanessa, mas como assim? Você é psicóloga, você é terapeuta, tem todos estes recursos. Como assim você pode ainda estar em processo de aceitação? Sim, eu ainda estou aceitando. Algumas pessoas acham que eu deveria ter todos os recursos e saber como passar por este momento. E assim, como o conceito de constelação familiar diz sobre aceitação, algumas pessoas erroneamente simplificam o termo sem compreender exatamente o que ele quer dizer. Mas eu senti que deveria compartilhar com vocês a minha experiência para que vocês entendam o que é um processamento de aceitar. É algo muito profundo e cada um tem o seu próprio tempo. Para mim foi um desafio aceitar a partida do meu irmão, aceitar que é um fato que ele se foi, aceitar a forma como ele se foi, a idade que ele tinha. E fez parte do meu processo sentir muita tristeza, muita raiva, negação de como foi. E em determinado momento eu senti que não ia aguentar. E é parte deste processo poder vivenciar essas sensações. E eu não sentia orgulho do que eu sentia. Foi uma parte importante do meu aceitar o luto e o processo que o luto traz. A primeira aceitação é quando eu digo sim para a minha dor. Sim para as dores e sentimentos que isso tudo me gerava.
aos poucos, quando você consegue aceitar o seu próprio sentimento, vai tornando-se possível evoluir para um próximo estágio. À medida que eu vou tomando o que eu sinto, eu acolho e me permito vivenciar cada fase. Vou me sentindo mais forte para olhar para a vida e, ao mesmo tempo, cada vez aceito mais o destino dele. A frase da Bridget Reeves, que é uma das minhas referências em constelação, diz que este era o destino dele. O meu destino é lidar com o destino dele. À medida que eu fui sendo convidada a elaborar e adaptar-me a este processo de me despedir do meu irmão, eu pude também vivenciar cada vez mais como é forte e viva a presença dele dentro de mim. Quando eu fecho os olhos, eu posso vê-lo. Não é fácil estar aqui falando essas coisas para vocês, mas isso me torna mais forte. E a frase, em mim você vive, essa frase é a frase que eu me despeço do corpo físico dele, mas não da presença dele. E eu o coloco ainda mais fortemente em mim. Isso é a aceitação. E nesta aceitação também trabalha a inclusão. Quando eu aceito uma pessoa em sua totalidade, significa que dentro de mim ela cabe exatamente como ela é. E quando eu nego a sua forma de partir, eu a excluo, não aceitando a sua expressão. Eu precisava compartilhar com vocês como tem sido a minha jornada sobre o luto. E a prática disso. É assim que tem sido. Eu vivo a tristeza, a raiva, a negação e venho aceitando essas manifestações em mim. Cada uma no seu tempo, cada uma no seu formato. E à medida que eu trabalho essa aceitação, as expressões da alma do meu irmão e do destino dele são cada vez mais aceitas dentro de mim. E sim, é bem dolorido, acreditem. Eu sei, mas estar aqui falando para vocês também é uma parte do meu processo de aceitação, de acolher o que eu sinto, de acolher o que eu sei sobre isso. Aceitar não é engolir, é um absorver na sua medida, no seu tempo, mas é um acolher. E este é o ensinamento da constelação familiar sobre a aceitação. Se este vídeo trouxe alguma compreensão para você, deixa seu like aqui. Se você acreditar que ele pode ser útil para alguém, por favor, envie para essa pessoa. E se você tiver alguma pergunta ou contribuição, não hesite em comentar e deixar aqui. Obrigada por toda a sua atenção até aqui e até o próximo vídeo.